Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 28 do módulo 7, funções. E como eu havia prometido na aula passada, a gente vai finalmente então codificar o desafio que foi proposto, tá? Se você não viu a aula passada, vai aparecer um card aqui em cima, veja a aula passada, porque vai ser muito importante para você realizar o desenvolvimento adequado e entendendo o que está acontecendo, tá? Então eu vou colocar aqui agora, pessoal, o nosso desenvolvimento. Então, basicamente, o que a gente vai precisar, como tinha sido pedido lá, a especificação, é o seguinte: a gente vai ter uma lista L1 e vai ter valores, tá? Então, para esses valores aqui, a gente quer calcular desvio padrão amostral e populacional. Então, aqui eu vou botar um parâmetro T, são os dois parâmetros que a gente precisa, tá? Isso está na especificação aqui do nosso planejamento. Tem uma função desvio P, vai precisar de lista e de type, tá? Estão aqui os dois parâmetros. E como é que a gente vai escrever esses dois parâmetros, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar a função aqui, ó. Antes de eu criar a função, eu vou criar a chamada, que vai ser M1 igual a desvio P, type T e lista L1, tá? Isso é a passagem de parâmetros que a gente tem aqui. Até aqui não tem nenhum problema, eu acho que aqui é tranquilo. Muito bem, então agora a gente vai fazer a nossa função conforme a especificação. Vai ter um def desvio P. Aí eu vou colocar agora par, que é o nosso parâmetro, né? É uma espécie de lista de parâmetros. Só que para a gente recuperar o conteúdo dos parâmetros que estão nessa variável par, eu tenho que fazer par e a indexação do nome que foi passado aqui, tá? Então aqui eu vou botar entre aspas duplas par lista, que retorna em lista, e type igual a par type, tá? Aspas também aqui duplas. Pronto. Então, com isso, agora, pessoal, a gente está habilitado a fazer o seguinte: eu tenho lista, eu tenho type, eu posso, então, a partir do valor de type, se ele for igual a 0, né, eu vou estabelecer aqui que o type igual a 0 vai me dar o desvio padrão populacional, cujo nome da função vai ser R, é o retorno, né, é o valor resultante, retornado, na verdade, dev p, pp, lista, tá? Legal, else, então se for qualquer outro valor, dev pp, pa, na verdade, né? Pronto. Então agora o que a gente precisa, pessoal? A gente precisa da nossa função, eu vou codificar a nossa função aqui, dev pa, tá? Dev pa tem como parâmetro lista 1. Lista só. Pronto, vamos ficar assim, mais fácil, tá? Mas se quiser botar L1, lista 1, enfim, tanto faz. Aqui, ó, o devpa, pessoal, qual que é a ideia do devpa? Desculpa, pp. Vamos começar pelo pp, que é a primeira opção aqui, né? A opção padrão, inclusive. Então, o devpp, ele vai precisar do quê? Soma, calc, sqd. Então, deixa eu botar aqui, ó. Agora a gente já está entrando na especificação do programa, ó. Então, a gente precisa do devpp, o desvio p chama devpp, né? O desvio devpp vai chamar quem? Calc sqd, tá? Que vai calcular essa soma aqui. Então a gente vai fazer isso depois, não se preocupa por enquanto. A gente tem o nosso roteirinho, a gente vai seguir aqui. Total igual a, vamos colocar aqui, ó, soma por n, tá? Aí o dpp, então veja o seguinte, eu peguei aqui, essa função me retornou essa soma ao quadrado, e aqui eu dividi por n, só isso, tá? O dpp nosso, pessoal, ele vai ser o quê? Você tem que tomar cuidado que desvio padrão aqui é a variância, né? O desvio padrão, ele tem que ser a raiz disso. Eu esqueci de comentar isso ao longo da outra live, da outra aula, mas enfim, agora saiu certinho. Então vamos lá, ó. Então aqui eu tenho que fazer a raiz, porque eu quero desvio padrão, e aqui eu estou calculando a variância. Então, por isso que eu tenho que fazer raiz quadrada aqui, tá? Return dpp. Pronto. Então, lembra do seguinte, aqui é desvio padrão, mas em algum momento eu tenho que fazer a raiz quadrada desse valor. Aqui eu esqueci de comentar, mas aqui na função agora está certinho, tá? Muito bem. Então, isso aqui, pessoal, para eu poder calcular esse devpp, eu preciso definir calc sqd.
Olha como uma coisa vai puxando a outra, hein? Então, para eu calcular o SQD, que é essa funçãozinha aqui, eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar o valor que está contido em lista e calcular a média, né? Eu preciso de uma outra função chamada MA, média aritmética. Senão eu não consigo calcular essa soma de diferenças ao quadrado, né? Entre cada valor e a média aritmética. Então aqui eu vou pegar, vou fazer um for de i em lista 1, em lista, e agora eu vou fazer a soma igual a soma mais i, que é o elemento da lista, menos a média que foi gerada, tudo isso ao quadrado, tá, pessoal? Essa diferença ao quadrado, tá? E aqui eu dou um return, deixa eu botar soma, né? Aqui você tem que tomar cuidado, pessoal, porque aqui eu botei sobre n, mas eu não defini em nenhum momento quem é esse n, né? Então isso aqui tem que tomar cuidado, porque se você for fazer a conta assim, desse jeito, pode dar problema, pode dar erro, tá certo? Então o que você tem que tomar cuidado aqui? Esse n tem que estar definido. Então eu teria que em algum momento aqui, por exemplo, vou fazer uma coisa simples, len de lista, por exemplo, que é o tamanho da lista, o número de elementos da lista, tá? Muito bem. Então, com isso aqui, pessoal, eu garanto que o n está definido, eu consigo fazer essa conta, tá? Muito bem. Agora eu vou fazer um def MA. Por quê? Porque eu preciso do MA aqui, ó, tá? Def MA lista soma igual a 0, n igual a len de lista, for de i em lista 1. E aqui nós vamos então fazer o seguinte, pessoal. Aqui eu estou fazendo uma forma mais um pouquinho diferente do que eu tinha mencionado nas aulas anteriores sem a variável contadora. Estou usando o comando len, mas agora isso vai dar certo para calcular a média também, tá? Porque eu consigo pegar o número n de valores que eu tenho aqui, tá? Então vamos rever, ó. Média aritmética, eu faço a média aritmética, que é uma soma de todos os valores da lista, dividido pelo total de valores que eu tenho. E eu retorno o total, tá? Total. Legal, calculei a média aritmética. O que mais que eu tenho que fazer agora, pessoal? Eu tenho que calcular, a partir da média aritmética, a diferença. Então aqui veja que eu chamei a função média aritmética. Isso me deu a média. Essa variável média eu vou comparar com cada elemento da lista e vou fazer a diferença entre cada elemento da lista com a média ao quadrado e somar, que é o que está nessas duas fórmulas aqui. Calculei o SQD, legal. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou usar o SQD para obter a soma, né, que é esse termo aqui, e vou dividir esse termo por n, tá? Que é o número de elementos da lista. E depois eu tenho que fazer a raiz disso para você obter o desvio padrão. Aqui no caso eu estava obtendo a variância, tá? E aí agora a gente pode testar, tá, pessoal? Vamos testar o código, que está bem grande já, né? Eventualmente pode ter erros, pode ter sido esquecido alguma coisa. Então é legal, ó, como é o caso aqui, ó. Então M1, ele está dando erro aqui no M1, na chamada, só que na verdade ele deu erro em MA. Ele fala lista 1 is not defined. Ok, eu tinha esquecido aqui, botei errado, ó. Vocês viram que passou um errinho. Agora passou certinho. Só que ele não imprime, né? Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Média, não, desvio padrão populacional Então vou usar aquela anotação que a gente já vem usando já faz algum tempo, de format, né? Format. Agora eu tenho aqui format, vou colocar M1, pronto. Então vamos colocar aqui, ó, quanto é que deu o desvio padrão populacional, tá? Ok, eu vou fazer do jeito fácil aqui, pessoal. Então eu vou botar aqui, peraí, desvio padrão populacional igual
Vou somar string aqui, transformar numa string e pronto. Ah, sim, ele está reclamando aqui que deu none. Não tem nada, né? Está vazio. Ele tentou buscar alguma coisa aqui, o desvio P, e deu vazio, tá? O ponto aqui, na verdade, não está retornando corretamente a nossa função. Então, o que eu tenho que pensar aqui? Eu tenho que verificar em que ponto que está errado aqui. Então, veja o seguinte, aqui ele não está retornando nada, né? Aqui ele retorna certo, aqui ele retorna certo. Deixa eu dar um print aqui, pessoal. Para a gente ver se o tipo está certinho, né? O tipo está certo, ele entrou nesse dev pp. E aqui é uma questão de debugar o programa. O que é debugar? É você ir correndo cada linha e você vê aqui que ele retornou. Aham, só que então o que está faltando aqui, ó, que a gente não colocou, ó, faltou aqui um pequeno detalhe que faz muita diferença, né? Return R, tá? Tudo bem. Então agora, ó, vai dar certo. Não era o problema do format ali, era um problema que não estava retornando ponto format, que ele não estava retornando nada porque a gente não especificou para retornar. E aí, obviamente, ele não retorna nada, né? Muito bem. Então, olha só essa função aqui, esse programa ficou cheio de funções, né, pessoal? Para a gente finalizar, o que falta? Falta fazer o devpa, tá? Estamos quase no fim. Lembrando aí que isso aqui vai estar na descrição do vídeo, tá, pessoal? E aí a diferença entre o devpp e o devpa, pessoal, é basicamente fazer o quê? Dividir por n-1. Se você olhar o equacionamento que está dado aqui, ó, dividir por n-1, tá? Então, para calcular o desvio padrão amostral, que a gente chama, a gente vai precisar aqui, ó, eu vou botar a lista é a mesma coisa, aqui eu vou botar um valor 1, tá? Desvio padrão amostral. E a gente vai ver a diferença, então, entre um e outro. Olha que legal, deu diferença, hein, pessoal? Então, com isso, a gente conseguiu vencer esse desafio, foi bem complicado e a gente teve que usar algumas estratégias para detectar eventuais erros e, enfim, corrigir e ver se está tudo certo, se está tudo ok. Mas é um esforço bem bacana que a gente conseguiu aí reunir várias habilidades de programas anteriores, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, de compartilhar e, principalmente, essa iniciativa é sem propaganda, gratuita, para garantir que o máximo possível de pessoas seja atingida, seja estimulada a aprender Python e a programar, porque é uma habilidade cada vez mais importante na nossa sociedade. Obrigado então, pessoal, e eu vejo para vocês no último desafio desse módulo, que vai encerrar esse módulo, que é o desafio que é super importante, que está por trás de uma das coisas aí que vocês talvez não usem muito, que é Google. Fazer um Google, né? Como é que é? O que está por trás disso? Então, é o último desafio do nosso módulo i7. Não percam, vai lá para o desafio. Garanto que o programa vai ficar menor do que esse, mas vai ser mais interessante, mais complexo e mais, enfim. Vai lá assistir, acho que você vai gostar. Um abraço, pessoal, até mais.